Olha, o senador Marcos Duval declara que recebeu dinheiro via orçamento em troca de apoio ao nome de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. O senador é justamente o nosso entrevistado aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Manhã e eu queria que o senhor esclarecesse o que o senhor quis dizer. O senhor estaria voltando atrás dessas declarações? De que forma esse recurso teria chegado via emendas de relator? Não é um dinheiro que foi para o bolso do senhor, isso é muito importante explicar. Mas como que é possível esclarecer essa declaração que o senhor deu aqui para a imprensa de São Paulo? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos, um prazer muito grande. Primeiro, a oportunidade de estar aqui. Foi exatamente durante uma conversa até informal com um repórter que eu já tinha tido outros contatos e eu estava fazendo as malas e a gente conversando. Eu até brinquei, eu falei que era o tempo que eu tinha para desabafar, né? Porque não tem tempo nem de ir para uma terapia. Mas foi usado com muita maldade. Primeiro, é exatamente isso que você colocou, esclarecer que esse recurso que chegou não foi em troca de apoio ao Rodrigo Pacheco, de forma alguma. Esse recurso que chegou para o Estado, né? Muita gente, assim, praticamente 99% das pessoas entende que esse recurso veio para mim, né? Veio para o meu uso, né? Como caixa 2 ou como corrupção, alguma coisa do tipo. Absolutamente não tem nada a ver isso. É importante a gente deixar muito claro. Veio como indicação, mas não só para mim. Todos que senadores receberam as suas ligações, foram até os gabinetes, dizendo que havia um orçamento para o Senado para ser dividido entre os senadores, e o Rodrigo Pacheco, ele muito coerente, ele fez alguns critérios de senadores que teriam mais trabalho por ser lideranças ou presidente de comissões e tudo mais. E a outra parte que eu falei com o repórter, que de forma muito maldosa fez a construção dessa narrativa dele, foi que eu disse que, como não houve troca nenhuma, o Pacheco, em momento algum, eu falei esse nome da minha filha, eu tenho uma única filha de 16 anos de idade, falo o nome dela, que o Pacheco pediu apoio simplesmente por apoiar em nada em troca. E eu apoiei porque eu gosto dele, acho uma pessoa fantástica, equilibrada, um grande jurista, enfim, democrata. E quando acabou a eleição para o Senado, todo mundo, então, foi ocupando as cadeiras, né, de presidente de comissão A, B, C, D e tudo mais. E aí ele chegou para mim e falou: pô, Duval, eu preciso ter a comissão de transparência, fica com essa comissão, eu estou ficando... ele estava se sentindo incomodado de eu não estar em lugar nenhum, mas eu também não tinha pedido para estar em lugar nenhum, né? E aí ele falou: vai para essa. Mas quando eu falei que, tudo bem, Pacheco, eu aceito essa comissão, achando até que, como não teria ninguém e precisava ter alguém para assumir, eu falei: então tá bom, vou pegar essa missão. Só que o Regufe, era um projeto do Regufe, senador de Brasília, de que essa comissão fosse uma comissão muito importante para ele, e ele fez um acordo com o Álvaro Dias, dele e ao Podemos, para que um dia ele pudesse sentar na cadeira, que cabe ao Podemos, na cadeira de transparência. Bom, e quando ele soube que a presidência foi passada a mim, ele entrou em contato, assim, desnorteado, e eu fui até o gabinete dele, estava eu, a presidente do Podemos, a Renata, e eu disse para ele: não, Regufe, fique tranquilo que essa presidência da Comissão de Transparência fica com você. Foi só a maneira que o Rodrigo Pacheco achou que tivesse que, como gratidão, me botar em alguma posição para que eu pudesse ter no meu mandato um destaque, né? Então, misturou esses dois assuntos e a sociedade, infelizmente, claro, sempre criminaliza os políticos e como tem gente que não presta dentro da imprensa, isso eu tiro vocês disso, porque graças a Deus existe uma imprensa como vocês, senão os idealistas estariam mortos dentro daquele sistema. Sim. Ele fez essa narrativa e pronto, senador, todo mundo teve um entendimento que foi 50 milhões para o bolso do senador Marcos Duval, e ficou nessa narrativa. Então, essa posição de gratidão
foi a posição de ser presidente da Comissão de Transparência. Agora, eu desafio qualquer um que tem a possibilidade de receber 50 milhões de reais para indicar para o teu estado, em plena pandemia, gente morrendo, quem que se recusaria a dar indicação sobre esse recurso? Senador. Ninguém. Não é possível, né? Então, eu só quero deixar claro que essa emenda é uma emenda de relator, foi para o Senado para ser dividido entre os senadores para que eles indicassem para os seus municípios. Senador. Não era, em forma alguma, para ir para bolso de ninguém. Tanto é que eu sempre deixei claro, só para finalizar, eu sempre comuniquei ao Ministério Público, está tudo documentado na época, os valores, para qual município que foi, para qual projeto. Tanto é que quando o STF pediu para o Congresso mais transparência, eu era o único, e fui o único parlamentar que já tinha tido essa transparência e já tinha enviado para o Ministério Público para onde foi esses 50 milhões. Então, agradeço a oportunidade de estar esclarecendo isso, porque realmente a política ela é criminalizada mesmo. Senador Marcos Duval, agora a gente passa a palavra para os nossos comentaristas. Eu só peço para que todos sejam bem resumidos, porque nosso tempo é bem curto. Começa por você, Amanda Klein. Bom dia, senador. Eu acho que não tinha nenhuma dúvida quanto ao dinheiro ir para o seu bolso. Isso está muito claro na entrevista. A novidade aqui é que houve uma compensação. O senhor indicou essa compensação que o presidente Pacheco teria feito ao fato do senhor ter o apoiado na campanha. Não que ele tivesse prometido isso antes de ser eleito. O senhor deixa claro isso também na entrevista. O senhor disse, olha, nada foi acordado anteriormente, mas depois que ele foi eleito, em um sinal de gratidão, o senhor usa essa palavra, ele deixou com que eu empenhasse 50 milhões de reais no chamado orçamento secreto. A dúvida que fica aqui é se esse tipo de moeda de troca, que foi o que a imprensa sempre publicou em vários casos, é comum no Congresso. Quer dizer, os apoiadores do governo, apoiadores de determinadas votações ou determinadas agendas, são beneficiados com recursos, com a liberação de recursos depois da votação desses projetos importantes. A gente teve, por exemplo, a PEC dos combustíveis e a PEC Kamikaze sendo aprovada agora no Senado. Houve esse tipo de acordo também nesses casos? Então, excelente o início da sua colocação. Esse ponto surgiu por quê? Porque quando eu estava como relator da LDO, eu quis, com os meus pares da comissão, falar como nós vamos criar o critério, porque eu briguei para ser impositivo, ou seja, para todo mundo receber, para que não fique refém de governo nenhum, né? Então, assim, não vou mentir, que tinha outros candidatos que queriam assumir a presidência do Senado que propôs várias outras coisas. Já propôs a comissão de Comissão de Relações Exteriores, que é a comissão a qual eu gosto e é a minha personalidade. Prometeram mundos e fundos e o Pacheco, como eu disse, absolutamente nada. Bom, então, conversando com a equipe nossa também de consultores, assessores e a equipe da comissão de orçamento, a gente tentando, já que eu quis colocar em positivo exatamente para não virar moeda de troca. Sim. Ou seja, se você é aliado, você tem, se você não é aliado, você não tem, e quem é penalizado é a sociedade. Tanto é que aqui no meu estado, depois que foi obrigatório, o STF pediu para tornar transparente quem recebeu, eu soube que a oposição, o senador que é de oposição, ele recebeu muito mais do que eu. Então, eu poderia reclamar? Poderia, mas não, veio para o meu estado, veio para ajudar os capixabas, mas ele recebeu mais. Qual o critério que foi, por que ele recebeu mais? Não sei. Então, assim, a gente estava tentando achar uma maneira, já que eu quis colocar impositiva para que não vire moeda de barganha, aí a gente não conseguia chegar a um denominador, e eu dei o exemplo. Olha, o Pacheco ele criou esse procedimento para chegar a um valor que pudesse ser justo, né? Quem tem mais obrigação, mais trabalho, mais, como é que se diz assim, mais demanda do seu mandato. E foi um critério super, assim, que eu falei, olha, eu gostaria de seguir o critério do Rodrigo Pacheco, a qual, quando ele foi candidato, ele fez e tudo mais. Mas não foi nada acordado antes, absolutamente nada. E a gente só estava buscando uma forma de como eu tornei impositiva e briguei pela transparência, né? Veio esse assunto e eu, conversando com o repórter de forma
muito sincera, vocês sabem que eu sou super sincero, eu coloquei para ele criou essa narrativa e dando a entender como se eu estivesse embolsando 50 milhões. E é lógico senador, que hoje eu estou entrando na justiça e vou reparar esse erro de maldade, né, criada por ele. Perfeito. Senador, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço ao senhor pela gentileza, pela atenção e bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade a todos. Um abraço. Abraço.